Bora falar de futebol? Bora falar de Campeonato Brasileiro pro Palmeiras. O campeonato que restou na temporada, lembrando que o Palmeiras já é campeão paulista, mas caiu fora das Copas nas oitavas de final. E aí, muita gente começa a observar o seguinte: tem calendário para arrancar? Tem sequência para tentar buscar uma série de vitórias e deixar para trás esse momento de oscilação em termos de resultados? E eu digo para você, tem. Dei uma olhada, inclusive, nessa sequência em relação aos rivais, em comparação àqueles que estão na tabela em disputa com o Palmeiras. Evidentemente que tem pontos a melhorar, pontos a evoluir, mas que há um, digamos, caminho de adversários mais frágeis em relação aos adversários que aqueles que estão disputando a ponta da tabela com o Palmeiras vão enfrentar. Isso tem nos próximos jogos e você vai entender aqui e agora nesse vídeo, hein? Antes de mergulhar, evidentemente, no tema, eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora, né? Somos mais de 55 mil pessoas aqui. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas. Me dá uma moral que eu quero chegar em 100 mil inscritos logo, hein? Se inscreve no canal, todo dia às 7 da manhã tem um vídeo com uma análise relevante sobre algum tema importante envolvendo a Sociedade Esportiva Palmeiras. Ativa a notificação, clica no sininho que você já vai receber, sempre que pintar o vídeo, no seu celular uma notificação. E para mostrar para o YouTube que o canal é bom e que o vídeo é bom, clica no like, no joinha, que é muito importante para o trabalho. O botão hype também é uma ferramenta nesse sentido para você me ajudar. Evidentemente que eu espero um comentário seu aqui embaixo, com algo a agregar, algo a discordar, enfim, o que você bem entender para debater com a galera que está aqui embaixo também, tem muita gente boa com boas opiniões. Combinado? Bora pro tema do vídeo? Se liga, o retorno do Palmeiras, ele começou agora, assim como todos os outros, né? E ele não é excelente, mas também não é ruim, dada a sequência de resultados, né? Quando a gente para olhar, abriu o retorno de maneira muito ruim, perdeu para o Vitória no Allianz Parque, inclusive a única derrota nos últimos 11 jogos que disputou no Allianz Parque, né? Tem um empate contra o Botafogo, no mais, só vitórias. E o Palmeiras ainda vai buscar um empate fora contra o Internacional, um empate fora contra o Flamengo e uma vitória contra o São Paulo. Bom, dito isso, tem que olhar para a pontuação antes de falar do caminho, né? A pontuação do Palmeiras nesse momento, ela não é exatamente uma pontuação de assumir uma liderança numa próxima rodada, mas não está muito distante do líder. O Palmeiras tem 41 pontos com 23 jogos disputados. O Botafogo tem 45 pontos com 23 jogos disputados. Melhor dizendo, tem 46 pontos com 23 jogos disputados. 45 pontos tem o Fortaleza com 22 jogos disputados. Então são 5 pontos aí que a gente pode citar de diferença para o Botafogo, uma diferença real, 41 para 46, e para o Fortaleza são 4, mas pode vir a ser 7 porque tem um jogo a menos. E o Flamengo tem um jogo a menos que o Palmeiras, mas a mesma pontuação com 41 pontos. Agora, quando a gente olha para a questão de possibilidade de arrancada, e é a única forma, relembrando 2023 do Palmeiras de fato, buscar o título brasileiro, são 6 jogos que o clube tem pela frente, teoricamente, nos quais, dentro dessas 6 rodadas, o Palmeiras tem adversários da parte de baixo da tabela, e os seus adversários diretos, esses 3 clubes que eu citei, têm adversários que são da parte de cima da tabela nessa sequência, além do calendário que vai pesar mais para quem está em Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. Então vamos lá, para você entender. O Palmeiras vai enfrentar o Cuiabá em casa. Em casa, vamos colocar entre aspas aí, né? Porque vai ser no Brinco de Ouro da Princesa, já que tem show no Allianz Parque, a CBF não permitiu a mudança de data para segunda-feira, e o Palmeiras precisará jogar em Campinas nesse sábado. Só que, apesar de ser muito complicado para o Palmeiras jogar fora de casa, e como mandante, né? Vale destacar que o Palmeiras, na Arena Barueri especificamente, dentro do Campeonato Brasileiro, jogou 2 partidas e perdeu as 2 para Atlético Paranaense e para Internacional. Em relação a times da Série A, inclusive, o Palmeiras só empata com o Corinthians, um jogo que tinha 2 atletas a mais em campo e só venceu equipes que não são da Série A, jogando como mandante fora do Allianz. Vai tentar quebrar essa série contra o Cuiabá. A notícia boa é que é diante de um adversário dos mais frágeis
no Campeonato Brasileiro. O Cuiabá é o vice-lanterna da competição, portanto, isso pode facilitar essa quebra de tabu que o Palmeiras tem em relação a mandar jogos fora de casa. No dia 1º de setembro, na sequência, o Palmeiras abre essa sequência que eu citei dos 6 jogos contra o Cuiabá jogando como mandante. Só de não jogar em Cuiabá já é algo que facilita em relação também a clima e ambientação, porque é muito complicado jogar por lá. O Palmeiras vai jogar contra o Atlético Paranaense fora de casa. O Atlético Paranaense que, na Arena da Baixada, agora a Liga Arena, sempre foi uma potência, sempre foi muito complicado jogar lá. Só que nessa temporada isso mudou um pouco. O Atlético Paranaense, que hoje é o 9º colocado, é um time de meio de tabela para baixo, lembrando que é uma cisão, né? Do 7º colocado para cima no Campeonato Brasileiro, o 7º colocado tem 37 pontos. O 8º colocado, que é o Galo, para baixo tem 30. Então a gente está falando naturalmente de uma cisão na tabela de classificação, inclusive por rivais, né? O Cruzeiro tem 37 e o Galo tem 30. E aí vem justamente o ponto do Atlético, que é uma equipe de meio de tabela para baixo e que dentro de casa não tem feito o serviço de tornar a Liga Arena uma fortaleza, né? Para se ter uma ideia, nos últimos 10 jogos em casa, o Atlético Paranaense venceu 4, empatou 2 e perdeu outros 4. Então é um adversário que, para quem sonha em arrancar e ser campeão, ele precisa ser batido e é preciso aproveitar essa oportunidade. Em relação ao Criciúma, é o próximo adversário, 14º na tabela de classificação. E o Criciúma jogando no Allianz Parque, onde o Palmeiras, como eu disse, é muito forte. Criciúma que, inclusive, como visitante, perdeu 6 dos 10 jogos que disputou fora. Então, é uma equipe de parte de baixo da tabela e que, como visitante, não pontua tanto. Depois o Palmeiras tem o Vasco fora de casa. No retorno, o Vasco é o 11º colocado, para você ter uma ideia. Mas aí é um olhar que é uma curiosidade, apenas para mostrar que dentro do retorno o Vasco tem sido o que é no campeonato. 10º colocado na competição e é uma equipe que, como mandante, oscila também. O Vasco, que jogou 11 jogos, venceu 6. Então, por ser uma equipe de meio de tabela para baixo, por ser uma equipe que como mandante não é absoluta, como é, por exemplo, um Juventude no Jacone, Palmeiras vai ter que tentar buscar esse resultado. Contra o Atlético Mineiro em casa, de novo, Palmeiras jogando no Allianz Parque e diante de um clube que se esperava muito mais, né? Se imaginava um Atlético Mineiro muito mais forte ao longo da temporada, mas que não se encontra, não à toa, e aí vem o ponto, né? O Atlético Mineiro dentro dessa sequência é o 5º, então o Atlético mais pra frente pode se reencontrar, tem a volta do Hulk, mas é inegável que mesmo com o Hulk à disposição, o Gabriel Milito sofreu. Ele teve um início muito bom, mas o Atlético Mineiro tem derrapado, tanto que está muito longe de disputar o título do Campeonato Brasileiro e passou na Copa Libertadores da América diante do San Lorenzo, que é uma das piores equipes do futebol argentino hoje, entre 28 times até a rodada passada, pelo menos, 25º colocado, com o técnico pedindo para sair. O Romagnoli já mudou de ideia no caso, né? Mas havia pedido para sair recentemente. Então, assim, sofrer diante do San Lorenzo foi algo que mostrou que o Atlético está sem uma maturidade ofensiva, inclusive com problemas defensivos também, porque o San Lorenzo foi muito bem dentro da Arena MRV. Pode vir a ser uma pedra no sapato? Pode melhorar? Pode, mas não tem dado sinais disso. E vai jogar dentro do Allianz Parque, onde o Palmeiras é muito forte, o Palmeiras tem que fazer valer o mando de campo. Para fechar essa sequência de 6 partidas em que o Palmeiras pode arrancar, tem o Red Bull fora de casa. Red Bull, que também é um time de meio de tabela para baixo, a gente está falando da 12ª colocação hoje. Evidente que eu estou trazendo aqui as colocações dos times nesse momento, mas para trazer a realidade desses times nesse momento. O fato é que a amostragem do Campeonato Brasileiro já é grande, né? É uma realidade de meio de tabela que já está caminhando para o meio do segundo turno. E o Red Bull, a gente tem que colocar aqui, né? Tá longe de ser um dos melhores mandantes no campeonato até agora. Tem 6 vitórias e 3 derrotas em casa, então é um time que oscila muito. E o próprio Caixinha, inclusive, disse recentemente em entrevista, antes mesmo do confronto contra o Corinthians pela Copa Sul-Americana, que esse é o pior momento dele dentro do Red Bull Bragantino. É um momento de maior dificuldade para achar a equipe ideal e fazê-la funcionar. Então, passa longe de ser um adversário também complicado. Depois dessa sequência, aí vem uma série de pedras no sapato nos últimos 9 jogos do campeonato. E aí é aquela sprint final, né? Aquele sprint final
melhor dizendo, né? Porque o Palmeiras vai precisar estar encaixado, vai precisar estar jogando bem para encarar os grandes desafios que tem pela frente. A gente está falando dos últimos 9 jogos, com, por exemplo, o Jacone pela frente, Juventude como mandante, um mandante muito forte, além de enfrentar Fortaleza, Botafogo e Bahia. Nós estamos falando de 3 times que estão nessa cisão de cima, né? Do 7º para cima na tabela do Campeonato Brasileiro. Além do Cruzeiro também. Fortaleza, Botafogo, Bahia e Cruzeiro estão nessa sequência do bolo de cima. E aí por isso o Palmeiras vai precisar estar encaixado, o Palmeiras vai precisar estar confiante, além de um clássico contra o Corinthians fora de casa. Tem Grêmio e Fluminense na parada, que são adversários que a gente não sabe como estarão no Campeonato Brasileiro, mas é fato que essa sequência de 6 jogos, ela é uma sequência que tem tudo para ser uma sequência de uma pontuação alta do Palmeiras. Enquanto os seus adversários, os seus rivais, e aí eu vou mergulhar nesse ponto que eu citei no começo do vídeo, tem adversários diretos nessa sequência de 6 jogos e tem outras competições a administrar. Então, por exemplo, o Botafogo tem o Bahia fora e o Fortaleza em casa, dentro dessa sequência de 6 jogos que o Palmeiras terá adversários mais frágeis. Além disso, vai precisar administrar dentro dessa sequência de 6 jogos o mata-mata da Copa Libertadores da América. Não está na Copa do Brasil, mas está na Copa Libertadores da América. Então haverá um desgaste também maior e uma esticada maior de corda desse elenco, que tem uma preparação física fantástica com o Arthur Jorge, é fato. Mas tem 2 adversários que o Palmeiras não tem pelo caminho nessa sequência, que pode levar a tropeços, além de mesclar o elenco e perder rendimento, oscilar, o que é muito natural. Isso pode acontecer. O Flamengo, dentro dessa sequência de 6 jogos, tem o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Mas também tem na Copa do Brasil o Bahia 2 vezes, e a gente está falando de jogos muito complicados que vão demandar demais, e o Flamengo vem esfarelando fisicamente, o Flamengo vem com muitas lesões, né? E a partir daí vai receber o Michael, né? Vai tentar encaixar o Michael no time, mas eu não consigo colocar aqui porque o vídeo está sendo gravado antes do jogo na Bolívia. Pode ser que precise administrar também o mata-mata da Libertadores passando pelo Bolívar. Mas aí, como eu disse, eu estou gravando antes do jogo, não consigo cravar aqui e você já vai estar sabendo do resultado. Ainda assim, já vale destacar tanto o duelo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, um duelo de times de cima, quanto a dificuldade que vai ter de esticar a corda e, quem sabe, poupar atletas nesses duelos que antecederão os confrontos contra o Bahia pela Copa do Brasil. Em relação ao Fortaleza, tem o Bahia em casa e o Botafogo fora nessa sequência. Então a gente está falando também de um Fortaleza que vai precisar enfrentar 2 times da parte de cima. O Palmeiras não tem esses times nessa sequência de 6 jogos, não tem outras competições paralelas para esticar a corda, vai ter períodos de recuperação maior, de treinamento maior, para corrigir aquilo que precisa ser corrigido, né? Acho que está muito claro que o Palmeiras é uma equipe hoje que tem volume de jogo, mas não tem eficiência na construção das suas jogadas e não tem eficácia. Como eu já citei no vídeo de ontem, falando sobre o ataque do Palmeiras. No vídeo de ontem eu falei sobre o ataque do Palmeiras, mais recentemente eu fiz um vídeo, inclusive, mais recentemente não, porque o vídeo de ontem é o mais recente, mas há algum tempo eu fiz um vídeo mostrando que esses 7 times que estão nesse bolo, nessa cisão de cima, têm jogadores de frente com um poder ofensivo muito mais eficaz do que os jogadores do Palmeiras, e isso naturalmente pesa. Por mais que o Palmeiras seja o time que mais finaliza no Campeonato Brasileiro de longe, não é o melhor ataque, nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Isso pesa, claro que isso pesa. E evidentemente que o Palmeiras também tem que trabalhar a questão defensiva, né? É um time bom, um time que tem peças, é um time que fez um bom mercado, mas as suas peças de mercado não estão surtindo resultado, e tem um pouco de parcela de culpa do Abel em insistir em algumas peças que não estão funcionando, em algumas peças que pedem passagem, ele não dá tanta minutagem, ao passo que, defensivamente, o Palmeiras também precisa ser mais forte. Um Palmeiras que, para se ter uma ideia, em 2023, nos últimos 13 jogos de arrancada de Campeonato Brasileiro, só sofreu gols em 5 deles. O Palmeiras atual, nos últimos 10 jogos da temporada, sofreu gols em 8. Então, são 2 pontos a serem corrigidos para reequilibrar esse time que foi reforçado. Com o Giai, o Rômulo que tem entrado, tem respondido, mas tem poucos minutos, e o Rômulo lá atrás. O Caio Paulista começou a dar resultado, é o Felipe Anderson começar a dar resultado, é o Maurício começar a dar resultado. E aí as coisas podem se encaixar. Mas é fato que
existem duas questões aí a serem corrigidas. A primeira, que eu abordei com maior profundidade em relação ao ponto envolvendo Botafogo e Flamengo, de um time que finalizou 21 vezes no Allianz Parque contra o Flamengo e só fez um gol, um time que finalizou 25 vezes contra o Botafogo no Allianz Parque e fez 2 gols, se quiser colocar 26 com o gol anulado, 3 gols, mas é uma equipe que perdeu muitas oportunidades, foi fazer os gols no fim do jogo, poderia ter virado, mas perdeu muitas oportunidades. Para o volume que teve, poderia ter feito mais. E contra o São Paulo é a mesma coisa pelo Campeonato Brasileiro no 2-1. Rafael Veiga perde 2 gols, cara a cara. Palmeiras fez 2-1, teve um terceiro gol anulado e poderia ter feito outros 2, poderia ter sido 5-1, por exemplo. Tem um volume alto, mas perde muitas oportunidades. Em muitas ocasiões por pontaria, em outras ocasiões também por questão de anulação de gol, por impedimento, por um toque, enfim. Aí é um outro ponto. Mas é fato que, independentemente desses detalhes de VAR, o Palmeiras tem muito volume e desperdiça muitas chances claras. Precisa corrigir isso, além de precisar corrigir também o ponto de marcação, como eu já citei. Afinal, o Palmeiras, da arrancada de 2023 no Brasileiro, como eu disse, em 13 jogos sofreu gols em 5. O Palmeiras atual, nos últimos 10 jogos, sofreu gols em 8. Para se ter o ponto de comparação. São ajustes que precisam ser feitos. Terra arrasada? Nada disso. Pelo menos não para mim, você pode trazer seu comentário aqui embaixo. Mas o Palmeiras tem um bom elenco, o Palmeiras tem boas peças e depende sim de ajustes para voltar a render. Na temporada passada, ninguém acreditava que esses ajustes poderiam acontecer e o técnico Abel Ferreira conseguiu encontrá-los. Agora, vamos ver como vai ser nessa sequência de Campeonato Brasileiro. Claro que eu quero seu comentário aqui embaixo sobre o vídeo de hoje, as suas expectativas para o Campeonato Brasileiro em relação ao Palmeiras, em relação ao Botafogo, em relação ao Flamengo, em relação ao Fortaleza. A arrancada vai ter, não vai ter? As competições de mata-mata vão prejudicar aqueles que seguiram dentro do Campeonato Brasileiro? Bom, tudo isso é assunto para você aqui embaixo. Eu quero ler muito seu comentário, hein? Não se esqueça de compartilhar o vídeo para a galera, de se inscrever no canal, que é muito importante, ativar as notificações para receber os vídeos todos os dias às 7 da manhã no seu celular e, claro, clicar no like e clicar no hype. Tudo gratuito e muito importante para o trabalho seguir firme por aqui. Combinado? Bora falar de futebol!